Ok, a gravação foi iniciada. Muito obrigado, Hélio. Bom dia, bom trabalho. Bom dia a todos. Hoje é 22 de março de 2023. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Iniciaremos pelo processo da Apoxia do Brasil. Relatora doutora Fabiane, a patrona está presente. Doutora Thais. Deixa eu só acertar essa exibição aqui, que eu não... Isso, agora sim, vejo todos. Doutora Thais, basta um resumo da acusação? Não precisa, obrigada. Doutora Fabiane, só um resuminho bem rápido, então, por favor, da acusação. Bom dia. Eu vou ler o relato da infração. O auto de infração tem um item, crédito indevido de ICMS, nas GIAs do período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, nos meses e valores especificados no demonstrativo 1, relativo a créditos de ativo imobilizado, CFOP 1.604, sendo que o contribuinte não escriturou o controle de crédito do ICMS do ativo permanente, CIAP. No período em questão, o contribuinte estava obrigado à escrituração fiscal digital, EFD, porém entregou os arquivos sem o bloco G, controle do crédito de ICMS do ativo permanente, CIAP, conforme consta do relatório circunstanciado, parte integrante do AIM e conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. Esse Ok, muito obrigado, doutora Fabiane. Doutora Thais, por favor, fique à vontade. Obrigada, bom dia a todos. Tentarei ser bem breve. Esse caso ele não possui uma complexidade muito alta. Basicamente, o auto de infração diz respeito a um suposto acreditamento indevido por parte da empresa, da Apoxia do Brasil, referente aos anos de 2019 e 2020, por ela não ter escriturado no EFD o bloco G de controle de ICMS do ativo permanente, o CIAP. Apesar dela realmente reconhecer que ela não realizou a escrituração do CIAP, o que acontece é que o CIAP é uma mera obrigação acessória. Ele não tem o condão de validar ou invalidar os créditos que a empresa possui de ativo imobilizado. E aí, para demonstrar que ela efetivamente tinha esse direito ao crédito, ela juntou desde a fiscalização até a impugnação diversos documentos, planilhas, guias, notas fiscais, que demonstravam que efetivamente ela tinha direito a ter esse crédito sobre os bens adquiridos por ativo permanente. Contudo, durante a fiscalização, o principal argumento do auditor fiscal foi de que não teria ocorrido essa escrituração e, por isso, teria glosado o crédito que ela tomou na época e lavrado esse auto de infração, sem ao menos analisar as provas que foram ali colacionadas. Então, a gente vem, através desse recurso, né, pedir que seja respeitado o princípio da verdade material e seja analisada toda a gama dos documentos que foram colacionados nesses autos, que demonstram que ela efetivamente possui direito ao crédito que ela se aproveitou e também que seja reconhecido que o bloco G do CIAP, ele trata-se de uma mera obrigação acessória, que não tem esse condão de simplesmente invalidar todos os créditos que ela se apropriou. Eu agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado, doutora Thais. Doutora Fabiane, algum questionamento à patrona? Nenhum questionamento. Muito obrigado. Representação fiscal, doutor Marcos? Nenhum questionamento, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Bergamini, algum questionamento à patrona? Nenhum, presidente. Muito obrigado. Doutora Luzia, algum questionamento? Não, nenhum, presidente. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamentos. Doutora Fabiane, vamos ao voto. Ok. Eu vou passar a leitura do voto. Eu registrei no sistema
o voto. O AIN acusa o contribuinte de crédito indevido de ICMS nas dias do período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, relativo a créditos de ativo imobilizado no CFOP 1.604, sendo que o contribuinte não escriturou o controle de crédito de ICMS do ativo permanente, o CIAP. Consta ainda no relato da infração que no período em questão o contribuinte estava obrigado à escrituração fiscal digital, a EFD, porém entregou os arquivos sem o bloco G, controle de crédito de ICMS do ativo permanente, CIAP, conforme relatório circunstanciado e documentos juntados. Para comprovar a infração, a fiscalização trouxe aos autos relatório circunstanciado, demonstrativo, de ativo imobilizado lançado no registro de entradas, notificação, a resposta do contribuinte, os registros fiscais de controle de crédito do ativo permanente, sem os registros para serem exibidos, o registro de entradas da FD, as guias, com os detalhes do campo 056 e a transcrição dos campos das notas fiscais eletrônicas. No termo circunstanciado anexo ao AIN, nas folhas 8, a fiscalização esclarece que, em consulta à FD do contribuinte, não foram encontrados os controles do CIAP para os períodos de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. Notificado a apresentar a base legal e os documentos comprobatórios dos lançamentos dos créditos relativos à compra de bem para o ativo imobilizado, tendo em vista a inexistência do CIAP em sua escrituração fiscal digital, o contribuinte apresentou planilhas denominadas Fator CIAP, Bloco G CIAP 2019, Bloco G CIAP 2020, notas fiscais de ativo relativos aos meses de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. Em que pese as informações apresentadas pelo contribuinte, vemos que as planilhas apresentadas não atendem ao disposto na Portaria CAT 25 de 2001, nem ao disposto nos artigos 2º, inciso 3 e 3º, inciso 5 da Portaria CAT 147 de 2009, que, desde 2010, determinam a entrega mensal das informações do CIAP conjuntamente com a FD, Escrituração Fiscal Digital. Tendo em vista que os créditos relativos à compra de bem para o ativo imobilizado está condicionado ao lançamento dos valores apropriados mensalmente como crédito no CIAP, conforme determina a Portaria CAT 41/2013 e 25/2001, o contribuinte está sendo autuado pelo crédito indevido de ICMS com multa capitulada no artigo 85, inciso 2, a linha J, da Lei 6374 de 89. Em decisão de primeira instância, o AIN foi integralmente mantido. Eu transcrevo nesse item 10 do voto trechos da decisão de primeira instância, mantendo o auto de infração. Passando ao recurso ordinário, preliminarmente, a recorrente alegou nulidade do AIN por entender que teria comprovado o direito ao crédito tomado por meio de documentos, como memória de cálculo e planilhas, mas a fiscalização não teria analisado tal documentação. Eu entendo que não deve ser acatada tal alegação, como esclareceu a fiscalização no relatório circunstanciado, após ter sido notificada a comprovar o atendimento dos requisitos para a tomada dos créditos relativos ao ativo permanente, a autuada não logrou êxito quanto à comprovação necessária, pois não foi apresentada à fiscalização a devida escrituração do CIAP referente ao bloco G da EFD, como determina a legislação tributária. A esse respeito, o julgador de primeira instância observou que a escrituração do bloco G da EFD não pode ser substituída pela apresentação de outros controles, como aqueles constantes das folhas 32 a 50. Conforme se observa da análise dos autos, eu entendo que o AIN foi legalmente constituído, devidamente instruído com os elementos do artigo 142 do CPM e do artigo 34 da Lei 3457 de 2009, tendo sido garantido à recorrente acesso a toda instrução probatória e não há que se falar em qualquer nulidade. Também entendo que não há como acatar o pedido da recorrente de conversão do julgamento em diligência. Primeiro, por ser incontroversa a falta de escrituração do CIAP, bloco G da IFD, por parte da autuada, e segundo, porque a legislação aplicável veda a escrituração de forma diversa. Assim, entendo pela desnecessidade da conversão do julgamento em diligência, uma vez que foi comprovada pela fiscalização a ausência da escrituração, o qual não poderia ser substituído pela apresentação de planilhas ou outros controles, por vedação expressa da cláusula 2ª do ajuste CMF 2 de 2009, considerando ainda o disposto no parágrafo 1º do artigo 61 do RICNS, que prevê que o direito ao crédito do imposto condiciona-se à escrituração do respectivo documento fiscal e ao cumprimento dos demais requisitos previstos na legislação.
Passando à análise do mérito, nas alegações do recurso ordinário, eu também não acato a alegação da recorrente de que o artigo 1º da Portaria CAT 25 de 2001 autorizaria a substituição do SIAP por documento que contivesse as mesmas informações nele descritas. Tampouco a alegação que, por meio da análise das guias de informação e apuração do ICMS transmitidas, seria possível identificar o crédito tomado, o qual teria sido devidamente informado no CFLP 604, o lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado. Sobre o argumento de que o artigo 1º da Portaria CAT 25 autorizaria a substituição do SIAP por outro documento, foi corretamente afastada essa alegação pelo julgador de primeira instância, no sentido de que tal possibilidade foi superada pelo ajuste CMF 2 de 2009, norma posterior e aplicável especificamente ao contribuinte obrigado à EFD, conforme trecho abaixo transcrito, que, no meu entender, não merece reparos. Abre aspas. É certo que a Portaria CAT 25 de 2001, em seu artigo 1º, parágrafo 3º, item 2, admitia a substituição do SIAP por livro contendo as mesmas informações. No entanto, tal possibilidade foi superada pelo ajuste CMF 2 de 2009, que assim dispõe. Fica instituída a escrituração fiscal digital para uso pelos contribuintes do ICMS ou do IPI. A EFD compõe-se da totalidade das informações em meio digital necessárias à apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, bem como outras de interesse das administrações tributárias, das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica da EFD, as informações a que se refere o parágrafo 1º serão prestadas em arquivo digital, com assinatura digital do contribuinte ou seu representante legal, certificado por entidade credenciada ICP Brasil. Parágrafo 3º. O contribuinte deverá utilizar a EFD para efetuar a escrituração do 1. Registro de entradas, 2. Registro de saídas, 3. Registro de inventário, 4. Registro de apuração do IPI, 5. Registro de apuração do ICMS, 6. Documento de controle de crédito do ativo permanente, SIAP. 7. Livro registro de controle da produção e do estoque. Cláusula 2ª. Fica vedada ao contribuinte obrigado à EFD a escrituração dos livros e do documento mencionados no parágrafo 3º da cláusula 1ª, em discordância com o disposto neste ajuste. Fecha aspas. Da mesma forma, entendo que não merece prosperar o argumento da recorrente de que, da análise das gírias transmitidas, seria possível identificar o crédito tomado pelo CFLP 604. O documento possível de identificar e apurar corretamente o crédito a ser mensalmente apropriado pelo contribuinte, conforme previsto no artigo 20, parágrafo 5º da Lei Complementar 87/96, é o SIAP, Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente, disciplinado em São Paulo pela Portaria CAT 25 de 2001, instituído pela ajuste CMF 8 de 97, que, para os contribuintes obrigados à EFD, assim determina em sua cláusula 1ª, inciso 3, na redação dada pela ajuste CMF 301. Fica instituído para o contribuinte que adquirir bem para compor o ativo permanente o documento de controle de crédito do ICMS do ativo permanente, SIAP, que deve ser utilizado nos modelos adiante indicados, conforme a data de aquisição do bem. Inciso 3. Modelo previsto pela EFD, instituído pelo ajuste CMF 2 de 2009, destinado à apuração do valor do crédito a ser mensalmente apropriado, nos termos do artigo 20, parágrafo 5º, da Lei Complementar 87/96, na redação dada pela Lei Complementar 102, de 2000. Isso posto, resta claro que o fato da autuada ter transmitido as guias com créditos tomados, informando nas guias o CFLP 604, de forma alguma é capaz de demonstrar e comprovar a regularidade dos valores creditados. A legislação determina a obrigatoriedade de lançamento dos créditos no SIAP, que é o bloco G da EFD, o qual é o controle destinado à apuração do valor do crédito a ser mensalmente apropriado, nos termos do artigo 20, parágrafo 5º da Lei Complementar 87/96, para os contribuintes obrigados à EFD, caso da autuada. Além disso, de acordo com o ajuste CMF 2 de 2009 e o artigo 250-A do RICMS 2000, a escrituração dos documentos fiscais pelo contribuinte obrigado à EFD não pode ser realizada de forma diversa à ali prevista. Frise-se que, exatamente por essas razões, a fiscalização notificou o contribuinte, notificação de folhas 12, a apresentar as devidas comprovações,
mas o contribuinte não apresentou as comprovações necessárias. Eu transcrevo aqui a notificação de folhas 12, onde a fiscalização solicita o contribuinte para comprovar os créditos relativos à compra de bem imobilizado e informa que esses créditos estão condicionados ao lançamento do SIAP. No mais, eu transcrevo as ponderações da diretoria da representação fiscal, as folhas 250 a 252, que se manifestou pelo não provimento do recurso. Eu concordo com as afirmações da representação fiscal e transcrevo trechos. Quanto à alegação do recurso de que a multa aplicada seria confiscatória e deveria ser reduzida, eu afasto, considerando o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Em face a todo exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso ordinário. Meu voto, presidente. Muito obrigado, doutora Fabiane. Em discussão, representação fiscal, alguma consideração? Nenhuma consideração, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Obrigado. Bergamini. Presidente, eu recebi memoriais do contribuinte na segunda-feira. Eu tendi a pedir vista para ver os documentos que lhes alegam que comprovam o crédito, mas lendo o voto ontem da Fabiane, em especial essa questão da faculdade dada pela portaria Caixa 2001 foi derrogada pela Caixa 147, eu abro mão da vista e acompanho. Ok, muito obrigado. Doutora Luzia, alguma consideração? Não, eu parabenizo a doutora Fabiane e pelos meios, eu pensei inclusive em solicitar as vistas também desse processo, porque eu também analisei, né, o memorial da recorrente e pelas considerações do doutor Adolfo, eu também vou acompanhar a doutora Fabiane. Perfeito. Muito obrigado. Eu também acompanho a doutora Fabiane. E com isso encerramos os debates. Quórum. Em votação. Doutora Luzia. Ótimo, já veio. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutora Thais, então foi negado o provimento ao recurso. Em votação unânime. Muito obrigado e tenha um bom dia. Obrigada a todos, um ótimo dia. Bom dia. Próximo voto. Próximo processo eu sou relator, de Pauli. Só um minuto, que está lento aqui.
Muito bem. Aqui nós temos acusações de falta de pagamento, de cancelamento de documento fiscal fora do prazo e de falta de escrituração fiscal. Eu já adiantei o voto a vocês e eu estou convertendo o julgamento em diligência, conforme eu fundamentei. E acho desnecessário proceder à leitura, a não ser que alguém tenha algum questionamento, que é o que eu pergunto agora a vocês. Doutora Fabiana, algum questionamento do meu voto? Nenhum, presidente, acompanha. Muito obrigado, doutor Marcos. Nenhum questionamento, doutor. Muito obrigado, doutor Bergamini. Também acompanho, presidente. Perfeito. Doutora Luzia, a senhora teve acesso ao meu voto também? Tem algum questionamento? Tive nenhum questionamento, eu também acompanharei. Perfeito. Eu vou poupá-los da leitura, porque aqui eu pedi na diligência que eu estabeleci, eu passo, menciono de maneira bem organizada tudo que tem que ser feito. Portanto, deixa eu registrar meu voto. E assim encerro o debate. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Próximo processo, relatora doutora Fabiane, Continental Brasil. Doutora Fabiane, por favor. Sim, eu vou registrar o voto. Esse processo Continental Brasil, ele é bem similar ao processo que nós vamos agora. Ele também é relativo a crédito de ativo permanente, sem a escrituração do SIAP, contribuinte também obrigado à escrituração fiscal digital, a EFD, e eu também estou negando o provimento ao recurso. Só um minuto que eu vou registrar. Registrado, presidente, eu vou ler a ementa. Porque a senhora também já adiantou o voto, todos Sim. já conhecem, podemos ser breves. Sim, então a ementa é crédito indevido do imposto em consequência da escrituração do registro de entradas da EFD, de notas fiscais eletrônicas emitidas para lançamento de créditos relativos à compra de bens para o ativo mobilizado, CFLP 1604, cujos valores do ICMS não foram escriturados no SIAP da EFD, SIAPs apresentados à fiscalização sem a escrituração de nenhum registro. Direito ao crédito do imposto condiciona-se ao cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação, artigo 61, parágrafo 1º do RIC-2000,
afastar da alegação de multa confiscatória, artigo 28 da Lei 13457 de 2009. Nesse processo tem um pedido de redução ou relevação da multa pelo artigo 527-A. Eu também entendo pela impossibilidade por não preenchimento dos requisitos do caput do 527-A, que determina que a infração não pode implicar a falta de pagamento do imposto. Entendo que a infração está caracterizada pelo conjunto probatório dos autos e o recurso ordinário não provido. Ok, muito obrigado, doutora Fabiane. Representação fiscal. Sem considerações. Muito obrigado, doutor Bergamini. Acompanho integralmente. Muito obrigado, doutora Luzia Rebelo. Também sem nenhuma consideração, acompanho também. Muito obrigado, eu também acompanho. E com isso encerramos debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje e estamos encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Tenham um bom dia. Doutor Hélio, podemos encerrar a live.